Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues à sua professora da sala assim que voltarmos à escola para a validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI Ler e Escrever e o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e, sempre que possível, procure realizar leituras de diferentes tipos de gêneros. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre os assuntos que você ficou muito curioso e compartilhe com seus amigos e os seus familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, se possível. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando também que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retomar em partes específicas da videoaula para tirar suas dúvidas. Neste caso, pedimos que você entre em contato com o seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te auxiliar. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Atividade 6.1. A atividade 6.1 começa na página 43. Lá na nossa sequência anterior, nós trabalhamos bastante com a multiplicação. Agora, nós vamos conversar sobre a divisão. Vamos ler o problema da página 43. 1. No dia de seu aniversário, Silvana ganhou R$ 150 de sua avó e R$ 180 de seu tio. Resolveu dividir esse dinheiro igualmente entre ela e seu irmão Silas. Veja como ela elaborou os cálculos. Observe o esquema que Silvana usou para dividir o dinheiro entre ela e o seu irmão. Como você explicaria esse esquema? Já pensou? Vamos retomar o passo a passo para ver se todo mundo entendeu, tudo bem? Ela juntou as quantias que ganhou, totalizando R$ 330, que ela escreveu no primeiro espaço. Em seguida, observou que poderia tirar dois grupos de 100, de 330, pois 100 vezes 2 é 200, o que cabe em 300, sobrando 130. Ela continuou a dividir e percebeu que não dava mais para tirar grupos de 100 para cada um. Buscou então um outro número na tabuada e viu que 60 vezes 2 era igual a 120, mas que se colocasse 70 vezes 2 daria 140 e iria passar. Optou então por dar 60 para cada um. De 130, tirou 60 para cada um, ficando com 10. Logo lembrou que 5 vezes 2 é igual a 10, que cabia e não sobra mais nada. Depois, ela somou os resultados de uma lateral. 100 mais 60 mais 5 é igual a R$ 165, que é a parte que cabe a cada um deles. Silas quis ver se esse jeito de calcular daria certo com outros números. Tente você também fazendo as divisões propostas. Para você ficar craque, você pode usar outros números também. Atividade 6.2. Na atividade 6.2, veremos um outro jeito de fazer divisão. Sabe aquele seu olhar de detetive da matemática? Nós vamos precisar dele. Está preparado? Então abra o seu livro de atividades na página 44. Que comparações podem ser feitas entre os procedimentos usados para fazer a divisão lá na nossa atividade 6.1 e nessa atividade agora, 6.2? Vamos olhar juntos? O que significam os números 256, 56 e 16? Esses números correspondem a quais números no esquema da atividade 6.1?
O que representam os números abaixo do 2? Como na atividade anterior, Silvana chegou ao resultado 165, o processo foi o mesmo que fez nessa divisão para chegar no resultado 128? O que significa o 0 no final da coluna da esquerda? Se quiser, você pode anotar as suas observações no seu caderno de matemática. É muito importante quando fazemos esse tipo de conta, deixar registrada a tabuada ao lado. Quer saber por quê? Se você deixar a tabuada que você fez, o seu pensamento fica registrado e assim você pode voltar a ele quantas vezes quiser. Observe que a primeira conta que eu fiz, eu não utilizei a tabuada, pois o resultado estava muito distante do que eu precisava. Então eu selecionei um número maior para ver se dava certo, assim como eu fiz no final. Mais um detalhe, o resultado da tabuada eu coloco embaixo do dividendo e o número que eu multipliquei coloco no quociente. Agora, faça as divisões da questão 2 em seu caderno, usando um dos procedimentos que vimos até aqui. É muito importante tentar. Vamos lá? Atividade 6.3. Como podemos conferir se uma divisão está correta sem usar a calculadora? Você já pensou nisso? Na atividade 6.3, que está na página 45, nós vamos conversar sobre como verificar o resultado das divisões, utilizando a operação inversa. A Silvana quer conferir se a divisão que ela fez está correta ou não, e foi perguntar ao seu irmão como poderia fazer essa verificação. Antes de prosseguirmos, observe a conta feita por Silvana. Você acha que ela acertou? Escreva sua resposta na questão A. Silas explicou que, ao dividir 328 por 6, ele encontrou 54 e teve como resto 4. Para verificar, você pode fazer 54 vezes 6 mais 4. Se você encontrar como resultado 328, a conta que fez está correta. Observe que para fazer a verificação, é sugerida a operação inversa. Pegando o quociente, multiplicando pelo divisor e somando o que restou, você terá o resultado. Agora é a sua vez. Faça as divisões da questão 3 no caderno e confira se todas estão corretas, por meio da operação inversa. Se alguma coisa falhar, não desista e nem apague a sua resposta. Reflita o que poderia estar errado e escreva ao lado, como um verdadeiro detetive da matemática. Bom trabalho! Atividade 6.4. Na atividade 6.4, que está na página 46, você vai resolver problemas usando as 4 operações. Leia os problemas com muita atenção. Identifique e destaque as informações principais. Leia a pergunta e elabore uma estratégia para chegar à resposta. Todo esse cuidado ajuda na resolução do problema. Ao terminar, releia o problema para ver se você conseguiu responder o que ele pedia. Se achar interessante, você pode conferir as operações. Para conferir a divisão, use a operação inversa, assim como fizemos na atividade anterior. Atividade 6.5. Nessa atividade que encontramos na página 47, vamos trabalhar com a geometria. Vamos pensar em alguns objetos que já conhecemos. Eu trouxe aqui hoje um lápis e um apontador. Eu tenho também um dado, um cone e uma bolinha de gude. Preste muita atenção nesses objetos. Qual é a diferença entre eles? Você já pensou? Teve alguém aí que pensou que alguns rolam e outros não? Parabéns! Podemos dizer que esta é uma diferença entre esses objetos. Chamamos os que rolam de corpos redondos. Eles possuem a superfície arredondada. Os que não rolam, como por exemplo o dado, são poliedros. E eles não rolam porque têm as superfícies planas, chamadas de faces. Poliedro é uma palavra que vem do grego e quer dizer muitas faces. Muito bem, a sua tarefa será pensar em vários objetos do dia a dia, nos que quiser, e escreva o nome desses objetos nas colunas que estão no seu livro de atividade. Está reparando? Na coluna corpos redondos são os que rolam. No meu caso, vou escrever o lápis, a bolinha de gude e o cone. E na coluna poliedros, os que não rolam,
porque possuem faces planas. Então eu vou listar o apontador e o dado. Procure colocar o máximo de objetos que você conhecer. Feito isso, temos uma missão muito importante. Nos anexos que estão da página 110 a 121, vamos encontrar planificações de sólidos geométricos. Com uma tesoura sem ponta, recorte as 11 figuras e deixe guardado para usarmos na próxima atividade. Destaque a folha do livro. Atente-se à legenda. Você deve recortar na linha preta, dobrar na linha pontilhada e passar cola somente nas áreas pintadas. Com uma tesoura sem ponta, recorte a planificação do sólido geométrico. Marque bem as linhas para que os lados fiquem marcados. Para estruturar o seu sólido, você pode colocar algodão ou papel higiênico amassado dentro. Passe pouca cola nas áreas indicadas. Você também pode utilizar fita dupla face. Lembre-se de colar com as abas para dentro. Agora que você já viu como eu montei um cubo, você pode montar os outros sólidos geométricos. Além do cubo, você irá montar um prisma de base quadrada, que é um bloco retangular ou um paralelepípedo, um prisma de base triangular, um prisma de base pentagonal, um prisma de base hexagonal, uma pirâmide de base triangular e também uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide de base pentagonal, uma pirâmide de base hexagonal, um cone e um cilindro. Sugerimos que você providencie um lugar para guardar os seus sólidos depois de montado. Você vai precisar desse material em outras atividades quando voltar para a escola, tudo bem? Eu, por exemplo, vou usar essa caixa de sapato para guardar os meus. Assim, depois eu posso trabalhar junto com os meus alunos. Atividade 6.6. Nessa atividade, nós vamos analisar e comparar os atributos de alguns poliedros. Para isso, vamos usar o material que você recortou e montou. Quando você recortou e montou as figuras lá do anexo 3, você percebeu algumas semelhanças e diferenças entre elas? Quais foram? Anote as suas observações lá no seu caderno. Vamos olhar para cada figura espacial que montamos e vamos organizá-las em 3 grupos, de acordo com as suas semelhanças e diferenças. Está pronto? Bom, eu tenho esse grupo daqui. Sabe quais características que eles têm em comum para eu poder ter agrupado aqui? Isso mesmo, eles possuem a superfície redonda, isso quer dizer que eles rolam. Agora, na página 48 do seu livro de atividades, você irá escrever o nome dessas figuras. Nesses grupos daqui, quais são os prismas? Você já sabe? Isso mesmo, esses são os prismas. Vamos observar as suas características? Qual é a forma de suas faces laterais? Isso mesmo, são retângulos. E as bases? Isso, são polígonos. Os prismas são classificados de acordo com a forma de sua base. Prisma triangular tem as bases triangulares e o prisma de base pentagonal tem como bases o pentágono, aquele que tem 5 lados. Você prestou atenção que eu falei bases? Pois é, um prisma tem 2 bases, essas 2 bases aqui. Agora é a sua vez.
Como você descreveria as pirâmides? Olhe para as faces, como elas são. E as bases? Assim como o prisma, a pirâmide tem base poligonal, que é classificada de acordo com ela. Por exemplo, pirâmide de base quadrada ou pirâmide de base hexagonal. Anote o nome das figuras na coluna que está no seu livro de atividade. E ao término da atividade, guarde todas as suas figuras espaciais com muito cuidado para levar para a escola assim que as aulas voltarem, tudo bem? Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de fazer os registros das atividades no seu livro e no seu caderno. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com um professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazer-em-casa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal digital 60.2. Caso você ainda não tenha assistido aos vídeos das semanas anteriores, corre lá e confira tudo. Tire fotos de suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.